Olá, bem-vindos ao nosso webinar. Hoje nós vamos falar um pouco aqui de inovação na prática, né? Vamos fazer uma demonstração de uma solução que a Protiviti desenvolveu utilizando aí uma das tecnologias que a gente vem trazendo aqui para vocês já de outros webinars, que é o Process Mining. A ideia é fazer uma demonstração desse produto, como ele ajuda as empresas a fazer uma gestão de riscos e dos controles de forma mais eficiente e automatizada. E vamos apresentar aqui quem hoje vai conduzir esse webinar aqui comigo. Eu sou o Thiago Guimarães, eu sou o responsável aqui pelas soluções de automação de processos aqui da ICTS Protiviti. Junto comigo aqui vão participar o Rodrigo, da Celonis. Tudo bom, Rodrigo? Tudo jóia, prazer estar aqui com vocês. E também aqui o Gustavo, aqui do nosso time de auditoria interna. Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, Thiago? Bem-vindos. Então, pessoal, só para passar aqui rapidamente a agenda nossa, a ideia aqui hoje, como eu disse, é ver a inovação na prática, então é de fato fazer uma demonstração desse Protiviti Assurance App, que é o aplicativo que eu mencionei para vocês, mas antes disso a gente quer passar um pouco aqui da parte teórica do assunto, né? O Gustavo vai ajudar a gente falando um pouco aí sobre a próxima geração da auditoria interna. Eu vou dar aqui uns conceitos básicos de Process Mining, para quem ainda não conhece a tecnologia, poder saber um pouco melhor como ela trabalha. O Rodrigo vai ajudar a gente aqui a entender um pouco melhor a solução da Celonis, né, que é a líder mundial em termos de Process Mining, para depois sim a gente conduzir a demonstração para vocês conhecerem um pouco mais dessa nossa solução. Então, Gustavo, vou passar aí a palavra para você aí, introduzir o assunto da auditoria interna para a gente, das tecnologias. Legal, Thiago, obrigado. Então, na verdade, o meu papel aqui é bem objetivamente enviesar, né, a aplicação de Process Mining, considerando aí o ambiente de auditoria interna, né? Não só o ambiente de auditoria interna, mas a nova abordagem de auditoria interna, levando em consideração a transformação digital que a gente está vivendo, né? É inegável a transformação digital, né? A gente percebe indústrias, grandes companhias, médias companhias, pequenas companhias enviesadas, né, por esse conceito de dados, né, por essa abordagem de dados, e a Protiviti não é diferente, né? A Protiviti, inclusive, ela sugere, né, uma nova abordagem. Essa nova abordagem tem o nome de Next Gen, né, da auditoria. Esse é o conceito, o nome do conceito, né? E ela tem 3 pilares básicos aí que suportam essa metodologia, né? Que pilares são esses? Tecnologia, metodologia e governança, né? Exatamente a figura que vocês estão vendo aí nesse slide, tá? Process Mining, objetivamente, está no pilar de tecnologia, né? Mas, naturalmente, a gente percebe que ele influencia a metodologia e governança, sem dúvida alguma, tá? Esse slide, ele apresenta visualmente, né, a abordagem da Protiviti, considerando a nova geração de auditoria, né, ou seja, a auditoria do modelo antigo, ela está decaindo o uso dela, a gente percebe isso notoriamente, né, nos clientes que a gente visita, e a gente precisa acompanhar, né, essa evolução da transformação digital. A auditoria precisa agregar valor, continuar agregando valor nesse momento de transformação digital, tá? Então, esse conceito de Next Gen, da auditoria interna, leva tudo isso em conta, tá? Continuando, e eu trouxe aqui até para a gente corroborar, né, a necessidade de acompanhar essa transformação, uma pesquisa feita considerando Américas só, tá? Mas facilmente aplicável aqui para outros ambientes, tá? Seja Europa, Ásia, assim por diante, tá? O que a gente percebe nessa pesquisa aqui? Considerando aqueles 3 pilares, né, do Next Gen de auditoria, a gente entrevistou alguns líderes de auditoria, sejam chefes, líderes absolutos da estrutura de auditoria, diretores locais, tá? Então, são pessoas que comandam a estrutura de auditoria no seu ambiente. Então, considerando aqueles 3 pilares, o que eles entendem em relação ao conhecimento atual da equipe deles e o que eles entendem que deve ser explorado, o que deve ser desenvolvido na equipe para atender essa questão de transformação digital. Tá? Em termos de governança, a gente tem aí um score relativamente
alto, considerando metodologia e tecnologias, tá? Então, em termos de governança, os líderes de auditoria entendem que estão relativamente próximos a esse novo conceito de Next Gen, tá? Ao mesmo tempo, entendem ainda que é necessário desenvolver pessoas para esse conceito de governança, tá? Para ter uma visão estratégica de auditoria, para ter uma gestão de talentos e recursos adequada, para ter uma estrutura organizacional que atenda ao todo, tá? Ainda é necessário isso. Porém, entende-se que as pessoas têm um certo conhecimento, pessoas de auditoria interna têm conhecimento pleno, podemos considerar conhecimento pleno em relação à governança. Em relação à metodologia, a gente destaca aqui a questão Agile, né, metodologia Agile, que está sendo bastante aplicado no ambiente de auditoria, tá? Mas que para grande parte dos líderes de auditoria interna é necessário desenvolver pessoas nesse conceito, tá? Então, a gente percebe que para esse ponto especificamente de metodologia, os líderes entendem que é necessário um esforço um pouco maior, né? Mas onde que está aí, na visão desses grandes líderes de auditoria, onde que está o esforço maior que deve ser aplicado nesse momento, considerando a transformação digital, tecnologias, né, naturalmente. Então, toda a parte de RPA, né, Tiagão aí está aí para não me deixar mentir, é uma demanda latente, né, automação de controles, automação de processos e assim por diante, aplicação de inteligência artificial nas plataformas, é o caso da aplicação hoje que a gente vai mostrar aqui para vocês, tá? O Process Mining em si, o Process Mining tem sido visto como uma ferramenta, uma plataforma que alavanca o processo de transformação digital como um todo, né? Então, ele dá direcionamento para alocação de robôs, né? Ele é bem objetivo na identificação de gargalos, ele sugere automação de controles, então, ele proporciona assertividade, né, na transformação digital. E, naturalmente, o esforço que os líderes das grandes auditorias sugerem para desenvolvimento das suas equipes está aqui, tá? Para finalizar aqui, vou ser bem objetivo, a nossa ideia, a nossa abordagem hoje, ela é totalmente direcionada para dados, tá? O data-driven, esse é o termo, né? Então, a gente tem um mix aí da análise de dados, né, do data-driven com o process-centric view, né, com aquele pessoal lá que fazia uma gestão de processos. Então, a gente tem essa combinação hoje, né? Então, eu posso falar que existe uma combinação de process management com data mining, né? Surge process mining, uma evolução de workflow, e a gente quer aplicar isso na auditoria, de ponta a ponta, de cabo a rabo, tá? Então, desde o momento de entendimento do negócio, né, a gente analisa dados para entender negócio, a gente faz o upload desses dados no process mining, para entender as variações do processo com acuracidade, velocidade, assertividade, tá? A gente vai avaliar essas variações que ocorrem, identificadas no Process Mining, tá? A gente também ataca controles sobre as variações de alto risco avaliados, tá? Então, aquelas grandes variações que chamam a atenção, a gente costuma atacar ali, a fazer uma avaliação de eficiência de controle com mais proximidade, e lá no final, o objetivo de quase toda a estrutura de auditoria é ter um monitoramento contínuo, né? Ou seja, toda uma estrutura que vai suportar no final do dia ter um monitoramento contínuo em relação a gargalos, ineficiências de controles e todos os indicadores que envolvem uma estrutura de auditoria. Tá? Finalizando, acho que uma pergunta aqui interessante que eu queria compartilhar com vocês em relação a como a sua empresa utiliza os dados para suportar a auditoria, né? Como que você enxerga isso hoje no ambiente que você vive, tá? Então, você pode levantar a mão e falar, pô, Gustavo, aqui a gente ainda não utiliza o Analytics, né? A gente não tem essa característica, essa cultura de atacar os dados para fazer análise de auditoria, né? Não, a gente usa o Analytics, a análise de dados sob demanda, ou então a gente direciona o Data Analytics muitas vezes nas nossas atividades, é um processo mais recorrente, né? Ou não, hoje a minha empresa já foi transformada digitalmente e toda a nossa abordagem ela é suportada por dados, tá? Que seria aí um ambiente mais maduro, digamos assim, considerando a transformação digital, tá? Vou dar uns minutinhos aqui. A gente já tem uma expectativa de resposta, naturalmente, né? E eu vou compartilhar contigo aqui, tá?
está indo ao encontro da nossa expectativa. A gente não enxerga ainda um modelo maduro em termos de transformação digital, considerando uma média das companhias. Tá? Existem companhias que têm uma maturidade um pouco maior, naturalmente. Existem companhias que têm uma maturidade um pouco menor. Em relação à aplicação de Process Mining, né, combinada com Data Analytics, a gente percebe que ainda existe um caminho a ser percorrido. Tá? A gente está no começo da jornada, essa é a nossa impressão. Tá? Até, Gustavo, aqui finalizando a pesquisa, eu acho que vai de encontro ao que você falou, né? Então, a maioria aqui do pessoal não utiliza ou utiliza muito pontualmente, né? Alguns trabalhos pontuais, né? Então, não está embarcado na rotina das auditorias, o uso do Data Analytics, né? E dentro das ferramentas de Data Analytics, o Process Mining, de fato, é uma das que se destaca, né? Exatamente. E até aproveitando a sua pesquisa, já que o próximo tema, né, que a gente vai falar um pouco do Process Mining, né, foi interessante trazer aquela visão de que o Process Mining das tecnologias habilitadoras que os heads de auditoria entendem que precisa ser melhor explorada, né, melhor conhecida e melhor utilizada pelos times de auditoria. Então, pessoal, aqui a ideia é a gente falar bem rapidamente uma parte introdutória, explicar como o Process Mining funciona, né, até para depois sim a gente conseguir fazer aqui a demonstração do nosso aplicativo. Então, eu não sei se todos aqui estão familiarizados já com o tema de Process Mining, mas basicamente o Process Mining ele é uma solução que te permite visualizar o seu processo como ele ocorre dentro dos sistemas da empresa, né? Então, a gente é muito acostumado ali àquelas abordagens mais tradicionais de mapeamento de processo, que eu vou falar um pouco melhor. A ideia é que o Process Mining traz uma nova forma de você identificar, monitorar os seus processos, tá? E, obviamente, isso é muito importante aí quando a gente está falando de auditoria interna. E só para a gente conceitualizar um pouco, né, a gente tem aqui o que a gente chama aqui das formas tradicionais de mapeamento de processos. Então, muitas vezes, quando a gente vai mapear um processo, a gente basicamente usa a documentação disponível, né, sejam fluxogramas, sejam procedimentos escritos, que a gente vai ali revisar, avaliar como está documentado e, eventualmente, apontar ali os gaps, os problemas que podem ocorrer. Isso é um trabalho que pode ser rápido, né, demanda pouco esforço, mas o nível de assertividade é muito baixo, porque muitas vezes a realidade é que os procedimentos estão desatualizados ou na vida real, como ele acontece, ele não reflete o que está escrito e o que está documentado, né? A gente pode agregar mais assertividade conduzindo entrevistas, né, com as pessoas responsáveis pela execução do processo, indo ali, entendendo, acompanhando a execução, mas a gente ainda permanece com alguns gaps, porque dificilmente a gente vai conseguir pegar todas as exceções que acontecem, porque muitas vezes, para a pessoa que está relatando ali no mapeamento, aquilo não é relevante, mas para uma auditoria é importante. Então, a gente continua aí com um nível de assertividade um pouco mais baixo, e, obviamente, um processo de entrevistas, ele demanda um esforço maior, né? A gente pode enriquecer essa investigação manual de processo, que a gente está chamando aqui, com os dados, né, a gente desenhar alguns KPIs, fazer ali alguns cruzamentos de dados para entender melhor ali a realidade do processo, mas isso também demanda um esforço muito grande. Muitas vezes eu tenho que conciliar bases em diferentes sistemas, desenhar esses KPIs, validar, isso tudo demanda tempo, né, mas de fato eu ganho um pouco mais de assertividade. Então, o Process Mining ele vem tentar tanto manter esse nível de assertividade, né, utilizando os dados de uma forma mais veloz, né, eu consegui fazer esse trabalho mais rapidamente e manter isso atualizado de forma mais rápida, né. Basicamente, o Process Mining ele funciona a partir dos bancos de dados dos sistemas, né, então você tem ali as equipes que estão no dia a dia logadas nos sistemas da empresa, fazendo suas atividades e deixando ali no banco de dados registrado o que elas estão fazendo. A partir disso, eu vou coletar 3 informações principais para que eu consiga fazer minhas análises de Process Mining, que eu vou detalhar um pouco melhor, e a própria solução já vai me reconstruir o processo de acordo com aquelas informações, tá?
Então, quais são essas informações? A atividade, né, ou seja, o nome da etapa do processo que está sendo executado dentro do sistema, um ID, ou seja, eu preciso ter algum número que identifique aquele processo dentro do sistema, e o que a gente chama de timestamp, que é a data e hora em que a atividade foi executada. Então, um exemplo bem simples, que eu acho que é o que todo mundo, quando fala de Process Mining, mais conhece, que é o processo de compras. Então, tipicamente, você tem ali uma requisição de compras, depois aquilo evolui para um pedido de compras, depois o fornecedor vai gerar ali uma nota fiscal, essa nota fiscal é a entrada e é feito o pagamento. Né? Cada um desses passos que eu citei seria o que a gente chama de atividade. O código vinculado a cada uma delas, seja o número do pedido de compras, o número da nota fiscal, são os IDs, e aí a data e hora que aquela atividade foi executada dentro do sistema é o que a gente chama aqui de timestamp. Tá? Só para ficar mais claro ainda, elucidar um pouco mais, aqui eu trouxe um exemplo de um chamado para atendimento lá na TI, por exemplo. Você está ali com um problema no seu computador, você abre um chamado para o seu helpdesk para ser atendido, e aí esse chamado ele vai deixando o rastro dele dentro do sistema. Né? Então, por exemplo, eu abri o chamado, ele foi alocado ali para um analista do helpdesk, esse analista ele aceitou o chamado e iniciou a tratativa, depois ele resolve, eventualmente pode ter ali uma pesquisa de satisfação, e aí depois o chamado é encerrado. Então, todas essas são as atividades, né? E eu tenho os IDs vinculados, né? Que é nesse caso aqui seria o número do chamado, que é o mesmo ao longo de todo o processo, né? E aí, para cada etapa dessa, eu tenho ali um dia e um horário que a atividade foi concluída ou foi iniciada, né? E eu posso ter informações adicionais. Essas informações adicionais, elas não são mandatórias para eu conseguir fazer uma análise de Process Mining, mas quanto mais informações eu tiver, melhor a minha análise, mais rica a minha análise vai ficar. Então, por exemplo, eu posso ter ali os recursos alocados, né, as pessoas que estão envolvidas com esse processo. Se eu tiver uma visão de custo dessas atividades, também é uma visão que pode me adicionar. Então, por exemplo, eu tenho o custo hora do analista, eu consigo calcular quanto custou cada step desse processo. Eu posso ter SLAs ali para eu comparar, né, o tempo gasto com o SLA do processo. Então, todas essas informações adicionais, elas me enriquecem a minha análise e me ajudam nos insights da solução. E aí, pessoal, também aí a gente fez aquela pesquisa, mas eu queria ouvir um pouco de vocês aí, o quanto vocês já trabalham com Process Mining, o quanto vocês já conhecem dessa tecnologia, né? Então, mais uma enquete aí para vocês. Se você nunca ouviu falar, né, de Process Mining, nunca tinha visto antes, por favor, responda aí a primeira opção. Se já viram alguma demonstração, já viram apresentações, webinars, né? A gente mesmo já fez aí, o próprio Gustavo conduziu um webinar dedicado à temática de Process Mining. Quem tiver até vontade pode recuperar aí para assistir um pouco mais no detalhe. Se vocês já utilizaram, né, muita gente já fez alguma POC, já fez algum estudo de caso dentro da empresa com Process Mining, responda a terceira. E se você já está utilizando, né, já é um heavy user aí de Process Mining no seu dia a dia, responda a última aí para a gente. Tá? O que a gente tem visto, né, até depois quando o Rodrigo for falar aí da Celonis. Celonis é uma empresa alemã, então lá na Alemanha, por exemplo, já é muito comum, várias empresas utilizam no seu dia a dia o Process Mining, tanto para auditoria como melhoria de processos, né? Aqui no Brasil a gente está vendo que o Process Mining está engatando agora, né? A partir aí da pandemia a gente tem visto que tem entrado mais aqui na mente aqui no mercado brasileiro, mas ainda tem uma janela bastante grande aí de evolução. E eu acho que aqui a nossa pesquisa reflete um pouco disso, né? 47% já viu demonstrações, já viu apresentações, né, e 33% nunca nem tinham ouvido falar em Process Mining. Então, reflete um pouco dessa visão. Já tem gente utilizando, ainda tem um espaço grande aqui para evoluir aqui quando a gente fala de mercado brasileiro. E aí eu vou chamar o Rodrigo aqui, pessoal, para vocês aí que já ouviram falar de Process Mining, provavelmente já ouviram falar da Celonis, né, que foi uma empresa que basicamente popularizou a solução aí ao redor do mundo, né, que hoje é a grande líder mundial. Eu vou pedir para o Rodrigo falar um pouco mais da solução da Celonis, né, para vocês poderem conhecer um pouco melhor.
Isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado aqui, o Thiago, o Gustavo, o pessoal da Protiviti, pelo convite. E, bem, Process Mining é a vida da Celonis. A Celonis nasceu, né, a partir de um projeto de faculdade dos nossos 3 sócios fundadores, que hoje são co-CEOs, há 10 anos atrás, e hoje é líder de mercado no mundo, né? Acho que todas as Fortune 500 utilizam Celonis. Se vocês não usam hoje, é só uma questão de tempo, uma hora ou outra, Celonis vai chegar até vocês. Mas o que é o Celonis, né? O Celonis é a plataforma que impulsiona a tecnologia de Process Mining que vocês vão ver, a demo de Process Mining que vocês vão ver agora, na sequência com a Protiviti, na verdade, o produto que eles criaram, que vocês já podem começar a utilizar agora. Nós somos uma companhia, basicamente uma startup, mas não uma startup tradicional, daquelas que queima dinheiro. Nós somos uma startup que sobrevive a partir de receita, né? Nós somos uma empresa altamente, com uma presença muito forte no mundo, mais de 36 países, mais de 2.000 enterprise deployments entregues no mercado. A maioria da mídia especializada nos cobre e fala muito bem. Nós criamos basicamente o segmento do Process Mining no mundo. Como que funciona a nossa plataforma, né? Então, como o Thiago disse, né, a gente tem várias maneiras que a gente pode tentar olhar para o nosso processo e tentar melhorar ou entender como ele funciona, mas quando a gente fala de analytics, por exemplo, a gente tem que saber onde a gente vai olhar, né? Então a gente já tem que ter, de uma certa forma, uma visão de onde estão as informações e a partir dali começar a tentar criar KPIs para olhar. Mas quando você não sabe, e quando você não tem a menor noção de como o seu processo efetivamente roda. E se a gente for hoje, na maioria das empresas, aposto que entre as que estão aqui, muitas não vão ter aquele conhecimento completo de efetivamente como 100% das vezes o meu processo roda. É nesse momento que você precisa de uma plataforma de Process Mining, que a gente vai te ajudar a descobrir como o seu processo funciona, entender como ele realmente roda no dia a dia, com todas as variações, de forma censitária. Ou seja, não é que a gente vai pegar, depois de uma sessão de Process Mapping de 2, 3 meses, o seu processo com 2 ou 3 variações. A gente vai pegar 100% das variações que acontecem nos seus processos e, a partir daí, a gente vai ajudar vocês a diminuir o número de variações que são ineficientes. Muitas vezes a variação faz parte do negócio, é a maneira de vocês trabalharem, mas muitas vezes aquela variação é uma ineficiência, algo que pode ser mitigado, com Celonis você pode conhecer o seu processo e a partir daí começar a trabalhar ao redor. Como é que funciona a nossa plataforma basicamente? A gente tem 3 passos rápidos para conseguir trabalhar sobre qualquer processo. E quando eu digo qualquer, é qualquer processo mesmo um processo que muitas vezes não tem ainda um sistema de destino, um ERP bonito, onde está todo o dado gravado no formato do Event Log. A gente ainda assim consegue mapear através de tecnologias que nós temos dentro da nossa plataforma para mapear os processos. Só com o que acontece na tela do usuário a gente já consegue. Mas primeiro, né, o primeiro passo é saber, é conhecer o seu processo, entender como ele funciona. Nessa etapa a gente conecta nas informações e tudo mais e começa a mapear o processo. Depois a gente usa esse conhecimento que a gente obteve do processo para criar sensores que vão grudados no seu processo. Eles vão, a partir do momento que determinados problemas acontecem, determinadas variações acontecem, eles vão levantar recomendações, sugestões, a entender a causa raiz por trás dos problemas. E a partir daí a gente vai poder agir sobre o processo na terceira etapa e efetivamente mudar a forma como o processo funciona e a forma como a empresa muitas vezes trabalha, né? No geral, quando a gente começa a trabalhar na parte do conhecer, o pessoal sempre pergunta, poxa, mas eu vou ter que começar do zero? Não. O Celonis, a gente tem, como eu disse, mais de 2.000 enterprise deployments e com base nisso a gente pega esse conhecimento que a gente adquire no dia a dia de projeto, empacota no que a gente chama de Process Connectors e coloca isso à disposição de todos os assinantes da plataforma numa loja que você pode ir lá simplesmente baixar e começar a utilizar, coletando informações sobre o processo que você conhece. Então a gente já sabe as etapas que um processo de compras, por exemplo, tem. A gente sabe que tudo começa com uma requisição e termina lá no final, quando a nota fiscal é paga. E todas as etapas que podem acontecer no meio, inclusive as ineficientes. Então a gente entrega isso para vocês e vocês simplesmente conectam na sua informação. Ah, mas o meu ERP é diferente do que vocês têm aqui. Não tem problema. Pelo menos as etapas você já vai ter. Você só vai ter que mapear o seu banco de dados de origem, as etapas que a gente já tem mapeadas. Então, é tudo muito mais rápido. O time to value do Celonis acaba sendo muito rápido, a gente consegue entregar um projeto em mais ou menos 5 semanas.
Então, primeiro a gente conecta nas informações, né, essa parte importante, a gente já traz uma tecnologia pré-embarcada para vocês conseguirem fazer isso, um conector muito lightweight que a gente coloca dentro da sua infraestrutura, o impacto no landscape, na sua infraestrutura de tecnologia é baixo, e a partir daí você já pode utilizar a nossa tecnologia patenteada de visualização de processos para conseguir tirar o máximo do seu processo. E muitos clientes, não vou ficar aqui citando use cases, acho que no site da Celonis tem bastante, para vocês entenderem um pouco de como que o Celonis pode ajudar nessa etapa, mas só para vocês terem uma ideia, a Schlumberger economizou 40 milhões num projeto de migração de SAP. Depois que a gente conectou, entendeu o seu processo, a gente começa a ter a possibilidade de criar sensores que, a partir de pontos de fricção, eles podem levantar objeções, problemas que estão impactando o seu processo. A gente já traz embutido no Celonis toda uma parte de inteligência artificial e machine learning que vocês podem utilizar de forma padrão. Faz parte da tecnologia, você não paga mais para ter isso depois que você assina. E ele já vem com ferramentas de conformidade de processo e benchmarking, né? Como o Tiago e o Gustavo disseram, né? Imagina, o pessoal às vezes usa analytics para tentar saber se o processo dele é compliant ou não, mas e se você pudesse auditar o seu processo todo dia auditar seu processo, nunca mais tomar uma glosada de SOX no final do período, ou seja, saber tudo que está acontecendo no seu processo em tempo real. Isso o Celonis já traz embutido, inclusive com algumas que a gente chama skills, né? Que são basicamente sensores já prontos, que já pegam os principais pontos de fricção e mapeiam para vocês vão ver isso funcionando no aplicativo da Protiviti. Depois que a gente faz isso, a gente age sobre o processo. O que é agir sobre o processo? O Celonis, ele é capaz de criar automações inteligentes. Não é aquela automação tradicional, né, que eu costumo dizer que muitas vezes, hoje, acho que de 11 de cada 10 CEOs estão falando sobre automação, e todos estão automatizando tarefas de forma maluca, simplesmente automatizando, porque é possível automatizar, mas muitas não perguntam se aquela atividade deveria existir, se ela deveria acontecer. Então, muitas vezes a automação está sendo utilizada de forma desenfreada, sem um contexto, automatizando atividades ineficientes, perpetuando problemas do processo que poderiam ser mitigados com uma melhor análise, um melhor conhecimento do processo antes da implementação da automação. O Celonis pode implementar automação inteligente. O que significa automação inteligente? É uma automação baseada no outcome do processo, ou seja, no resultado do que está acontecendo no seu processo. Aquilo ativa a automação, aquilo ativa a recomendação, ativa a necessidade de melhoria. Você não precisa fazer isso de simplesmente mapeando botões numa tela, e sim, o Celonis faz isso sistema para sistema, conectando através de APIs, numa forma que fica mais à prova de falha, né? A tela mudou, o botão mudou de lugar, o seu robô para de funcionar. Não, com o Celonis isso não acontece. Tá? E a gente tem várias automações criadas, inclusive fizemos um investimento algumas semanas atrás, adquirimos uma empresa, a Integromat, que faz automação na nuvem para aumentar ainda mais essa capacidade. Vocês vão ver isso nas próximas semanas. Mas basicamente é totalmente drag and drop e facílimo de utilizar. Tá? E é isso. Agora eu vou passar para o Thiago, que agora vem a parte legal, que eu gosto, que é demo. Isso aí, obrigado, Rodrigo, aí por obrigado a vocês. Um pouco mais da plataforma da Celonis. Pessoal, acho que é importante vocês conhecerem esses mecanismos que o Rodrigo explorou, porque vão ser eles que a gente vai utilizar e vai mostrar para vocês aqui na solução, né? Antes só de iniciar a demonstração, eu queria só passar um pouco de como é o conceito, né? Como foi construída a solução. Basicamente, a nossa ideia foi replicar o que está dentro de uma matriz de riscos e controles, para que o Process Mining possa fazer os testes ali e avaliar se de fato aquele controle está funcionando ou não. Então, basicamente, você vai ter ali o pilar riscos, né? Esses riscos têm alguns controles atrelados a eles, e aí cada controle pode ter um ou mais testes de processo vinculados a ele. Então, basicamente, eu vou utilizar a minha solução do Process Mining para fazer o desenho do processo, e dentro desse desenho do processo que o Process Mining me gerou, eu gero um teste analítico para avaliar se aquele controle está sendo efetivo ou não. Tiago, deixa eu só pegar um gancho aqui, por favor, colocar um pouco de auditez aqui nesse conteúdo. Sim, claro. Todo teste analítico que está aqui representado, todos os atributos de uma matriz de riscos e controles são verificados aqui, tá? Então, para o pessoal ter ideia de que os atributos do teste estão considerados aqui nesse teste analítico, tá? Beleza, obrigado, Gustavo. Eu vou fazer agora a apresentação aqui na minha tela, pessoal.
acho que é a frase mais ouvida agora na pandemia, vocês estão vendo a minha tela. Eu vou dar só um minutinho aqui para projetar para vocês e vou iniciar aqui a demonstração. Então, basicamente, pessoal, essa aqui é a visão inicial do Process Mining, né? Então, aqui eu ainda não estou falando do Productivity Assurance App, eu estou falando do Process Mining. Então, para quem não é familiarizado, essa visão inicial aqui, ela já traz para mim uma visibilidade do processo, e esse caminho aqui sempre é o mais comum, ou seja, o mais relevante dentre todos os caminhos que a solução mapeou. Então, esse aqui é um processo de compras, né, que inicia uma criação de uma requisição, a requisição é aprovada, pedido de compra emitido, pedido de compra liberado para o fornecedor, enviado para o fornecedor gera a nota fiscal, e aí depois a nota fiscal é lançada para o pagamento. Então, basicamente, esse é o caminho mais comum, e eu, com o Process Mining, eu posso ir adicionando as variações deste processo. Então, aqui vocês já veem que tem uma variação diferente, né? O processo já inicia aqui no pedido de compra, depois ele vai lá para o recebimento da mercadoria, depois vai para o final. E aqui também eu consigo ir agregando aqui mais variações, né, para entender. E se eu quiser ter uma visibilidade aqui de alguma variação em específico, eu posso simular e ele vai me mostrar por onde está passando aquele processo, né? Outra coisa importante, aqui em cima vocês estão vendo, ele traz o número total de transações, ou seja, aqui eu estou falando de 71 mil, né, e aqui os números aqui dessas arestas trazem para mim o número de transações que passaram por esse passo, tá? Então, aqui também eu posso fazer uma mudança, eu posso ver aqui o tempo médio que tem demorado cada step desse, né? Então, por exemplo, aqui tem toda a cara de um processo automatizado, né, já que demora 0 minutos, então parece ser um processo automatizado, desde processos aqui bem mais longos, né, que eu posso, inclusive, mudar aqui a minha forma de medida se eu quiser ter uma visualização melhor, tá? Isso aqui que o Rodrigo falou lá no início, né, o importante aqui é que eu consigo ter uma visibilidade de 100% das minhas variações, né? No mapeamento tradicional, com certeza eu pegaria essa linha, que é a mais comum, né, eventualmente pegaria algumas dessas exceções, mas agora eu vou jogar aqui para vocês verem, com certeza absoluta, no mapeamento tradicional, eu não pegaria todas essas variações. Você vê que fica até difícil da gente conseguir visualizar todos os caminhos possíveis, né, que esse processo de compras aconteceu na vida real, né? Então, aqui eu vou voltar aqui para o início, só para vocês terem uma visão. E aqui nos dashboards iniciais, aqui vocês conseguem ver que, por exemplo, essa vertical aqui, ela cobre 3%, né, de todos os casos, e ela é uma variação dentre 10 mil possíveis que esse processo tem. Tá? Então, essa é a tela inicial aqui de Process Mining, até aqui a gente está falando só de Process Mining. Ele já dá uma visibilidade interessante para você entender o seu processo, entender a dinâmica de como ele está acontecendo, mas, de fato, aqui ainda é só uma visualização. Onde ele agrega valor agora, onde a gente vai entrar aqui na parte das análises. Então, como eu conceituei inicialmente com o slide, essa aqui é a nossa tela inicial, né, a nossa matriz de riscos, tá? Então, aqui tem algumas informações básicas, né? Então, aqui o número de testes que eu estou realizando são 29, o número de pedidos de compra, 70 mil, e o valor total aqui, 127 milhões de euros, que eu estou falando, tá? Aqui entram todos os meus riscos, né? Eu vou colocando os riscos, os controles e os testes que eu estou executando com base nesses controles. Então, por exemplo, esse caso aqui, o primeiro risco é uma compra não autorizada pela empresa, né? Os controles que eu tenho para esse risco seria a aprovação da ordem de compra, as invoices que não precisam de PO aprovadas também, e fornecedores bloqueados. Tá? Então, esses são os 3 controles aqui ligados a esse risco. Para esses controles, né, que estão lá na matriz de controles, eu desenvolvi, utilizando o Process Mining, alguns testes. Então, vou citar alguns exemplos aqui. Então, a ordem de compra sem uma requisição. Requisição de compra não aprovada. Né? E aqui tem diversos outros, aqui, ó, ordem de compra não aprovada. Então, tem diversos outros itens
que são testes baseados naquela visão de fluxo que o Process Mining me gerou. Aqui eu tenho uma informação que é importante, que é quantos casos se aplicam na minha base, né? Então, dos 70 mil pedidos, todos precisam ter, no caso dessa empresa aqui que a gente está trazendo, todos precisavam ter uma requisição de compra. Então, eu preciso aplicar esse teste para 100%. Já no caso de aprovação da requisição de compras, aqui só eram aprovados a partir de um certo valor. Então, só 53% dos casos são aplicáveis esse teste analítico, né? E assim para os demais processos, para os demais controles também. E aqui o mais importante, né, que a gente consegue avaliar quantos por cento passaram por aquele teste. Ou seja, aqui eu tenho a ordem de compra sem uma requisição de compra, 47% não passaram, ou seja, 47% dos meus pedidos de compra não tinham uma requisição vinculadas a ele. Aqui, no meu caso aqui, 67% das minhas requisições de compra foram aprovadas corretamente, mas a gente tem 33% ali que não foram, né? Então, aqui os resultados, ele já vai me trazendo aqui uma visão colorida aqui de onde está bom, onde está ruim, né? Abaixo de 80% a gente considera que isso é um percentual indesejado, e aí a gente, acima disso, a gente considera médio, e quando dá 100% aqui ele fica com o labelzinho verde, né? Deixa eu só fazer um breve comentário. Claro, por favor. De novo, puxando aqui para o lado do auditor, né? Toda aquela questão de população e amostra cai por terra, né? Vocês vão ver que em nenhum momento aqui a gente está preocupado em ter uma amostragem significativa para performar o controle. Não. A gente está falando de população, tá? Então, toda a população está sendo avaliada aqui. E aí, Gustavo, é interessante, aqui a gente também pode fazer essa análise por partes, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa ali que tem diversos company codes, né? Eu posso fazer um filtro e enxergar a situação daquele company code específico. Então, aqui vocês veem que de 70 mil já caiu para 34 mil pedidos de compra, né? Aqui, ó, eu estou vendo que isso representa 49% do meu total, né? E aí eu tenho os resultados específicos daquele company code. Da mesma forma, eu posso fazer essa filtragem por fornecedor, por material, por código de item, por organização de compra, enfim, eu posso utilizar esses filtros para detalhar a minha análise e posso também, eventualmente, criar aqui dentro de um período específico para ter essa visibilidade, tá? Então, pessoal, essa aqui seria uma visão geral, a primeira tela, e aí agora o que eu vou fazer é entrar dentro de um controle desses para mostrar como acontece, né? Então, vou clicar nesse primeiro aqui, que seria a ordem de compra sem a requisição lançada. Então, esse aqui já é a tela do teste analítico específico, tá? Então, aqui a gente tem algumas informações. Então, de novo, ele traz aqui o quantos por cento ele é aplicável, quantos por cento passaram, quantos por cento falharam. Esse technical failure é uma falha técnica, ou seja, o algoritmo não conseguiu processar. Então, a gente traz também essa informação aqui, que muitas vezes é importante, porque demanda, vamos falar assim, um ajuste no meu algoritmo de geração, se for o caso, tá? E aqui tem algumas informações gerais. Então, qual o teste que eu estou avaliando, né? Uma descrição rápida do teste, nesse caso aqui é bem simples, né? Eu tenho um ID aqui do controle, para eu vincular lá com a minha matriz de riscos e controles, eu tenho o ID do risco também. Esse PQL script, esse aqui é o script que gera esse teste. Então, basicamente, quando eu estou programando, quando eu estou desenvolvendo esse teste analítico na plataforma, essa é a linguagem que eu utilizo, né, para poder fazer acontecer o teste, né? Então, ele é uma linguagem bem simples, como vocês podem ver aqui, e esse é o meu script que está me gerando este resultado. Viu, Thiago? Muito mais fácil do que o que vocês fazem no Excel de auditor aí, que eu sei. Ele é muito mais simples que uma macro, né, que muitas vezes é bem mais complexa de se programar do que fazer esse script aqui. Da mesma forma, eu tenho os mesmos filtros lá da tela inicial, então eu posso também analisar o resultado desse controle para um company code específico, para um fornecedor, enfim, eu consigo fazer esses filtros. E aqui eu consigo também filtrar aqui para entender o processo, se eu quiser focar aqui nos que falharam, por exemplo. Então, só para mostrar aqui para vocês, então, o processo mais comum, ele passa pela requisição de compra e depois ele vai para o pedido de compra, né, como a gente já tinha visto naquela tela inicial.
Quando eu filtro aqui os meus processos que falharam, eu vou ver que, obviamente, se o controle é a ordem de compra sem requisição, eu já vejo que, agora que eu filtrei os que falharam, o processo já sai do início, ele já vai direto para a ordem de compra. Então, ele já altera a minha visão aqui, né? E aqui também eu posso ir adicionando as variações, se eu quiser fazer uma análise específica aqui em cima dos que falharam, né? Uma coisa interessante do Process Mining é que toda vez que você cria um filtro, ele filtra 100% da solução. Então, aqui, eu estou vendo que o filtro aqui dos que falharam, eu estou vendo que isso é 47% do meu total, e ele passou a filtrar todas as informações. Então, aqui, uma coisa que é sempre bem interessante, né, é a gente saber qual o valor que está exposto ao risco. Então, nesse caso que eu falei, olha, esse teste aqui, né, avaliar se existe uma requisição de compra é um teste importante, eu consigo ver que 75 milhões do que eu comprei não tiveram uma requisição de compra lançada. Então, isso aqui é uma visão muito interessante, né, para quem quer dimensionar ali, vamos falar, a exposição ao risco, né? E eu posso começar a fazer outros filtros para me permitir aí uma análise mais acurada. Então, aqui, por exemplo, você tem uma visão dos valores mês a mês, né? Eu posso pegar aqui um mês aqui no ano, por exemplo, pegar aqui dezembro de 2008, nesse exemplo, ele vem aqui filtro, e aí eu vejo que em dezembro de 2008, eu tive ele 10 milhões exposto a risco, né, em 933 pedidos. Adicionalmente, aqui eu tenho as informações dos fornecedores, né, então aqui você tem a lista, eu posso ordenar aqui, por exemplo, do mais crítico, e eu vejo que desses 10 milhões, né, que estão expostos a riscos, basicamente 80% está com este fornecedor específico. Então, vamos, por exemplo, aqui eu quero ver esse caso aqui específico desse fornecedor. Eu já filtro, ele já me mostra como aconteceu o processo neste caso específico do fornecedor, né? Eu vejo aqui que foi um pedido de compra do fornecedor neste valor, que não passou pela etapa de requisição, e eventualmente, eu entendendo que isso é um problema relevante e que eu quero esclarecer ele, estudar ele melhor, eu crio aqui o que a gente chama de criar uma observação. E esse aqui é um dos modelos lá que o Rodrigo citou no início da solução, né, que é o ACT. Né, a partir do momento que eu crio uma observação, eu crio uma demanda para agir em cima daquilo. Né, e aí eu utilizo uma outra parte aqui da solução, que é o Action Center, ou seja, onde eu faço a gestão dos meus casos, das minhas expressões, das minhas análises. Tá? Tiago, deixa eu pegar apenas um comentário em relação aos valores que a análise traz, né? Para auditorias financeiras, auditorias SOX, né, a questão da materialidade ela é muito significativa, né? Então, aqui, eu, de certa maneira, aplico não só uma estrutura de matriz de riscos e controles, mas também papéis de trabalho, né? Então, todas as informações do teste estão aqui, em forma, inclusive, de papéis de trabalho, se necessário, para apresentação para um auditor externo, enfim, para demonstrar para ele o tamanho da materialidade, né, do issue identificado. Obrigado, Gustavo. E aqui, pessoal, ele demora um pouco, às vezes, para rodar, mas eu já deixei um pronto aqui. Então, basicamente, toda observação que eu gerar, ela cai aqui no meu Action Engine, né, que seria aqui onde eu faço a gestão dessas exceções, e ele já me gera uma task, né, ele já me gera uma tarefa que eu preciso fazer. Então, ele guarda todas as informações daquele caso que eu gerei. Eu posso, por exemplo, colocar isso para algum usuário fazer uma análise. Então, por exemplo, o Gustavo, que está aqui também, eu posso direcionar para ele, eu posso mandar um e-mail ali, colocar um comentário falando, olha, Gustavo, por favor analisar essa compra. Então, eu já deixo isso aqui para ele. Posso deixar para ele fazer essa avaliação, né, esse detalhamento, etc., e a partir do momento aqui, tá vendo, ele já ficou aqui como responsável por aquela tarefa. E aí, depois ele vai poder fazer a gestão disso, se está em progress, se ele deixou isso aguardando alguma informação para conseguir depois validar, e se tiver resolvido, ele dá como resolvido e coloca qual foi a tratativa dada. Eu vou manter aqui comigo, né, só para a gente continuar a anotação. E o interessante também, eventualmente, por exemplo, o Gustavo, que é o auditor responsável, ele não vai ter o contexto de negócio, então eu posso já deixar uma mensagem pré-formatada para a minha área de negócio. Então, aqui eu vou mandar para o meu e-mail mesmo, só para
fins de demonstração, mas eu poderia mandar para o gestor responsável de compras ou da área responsável pelo fornecedor para que ela me respondesse. Então, aqui eu já posso deixar configurado os nomes, etc. Eu posso deixar uma mensagem padrão, né? E aí eu posso colocar aqui o que é a observação que eu vi. Então, compra de alto valor, aquisição. Tiago, aqui também é interessante de ressaltar é que a gente pode envolver, nesse momento, as 3 linhas de defesa, né? De novo, aqui trazendo conceitos de auditoria, conceitos de COSO, né? Que, inclusive, recentemente estão sendo discutidos. Então, aqui eu posso direcionar o control owner, né? Ou seja, o responsável pela eficiência do controle. Eu posso envolver o pessoal da segunda linha de defesa, pessoal de controles internos, né? Além de prover para a terceira linha, que seria um auditor, uma estrutura, aí, toda uma plataforma para fazer o trabalho dele. Então, e aí, com essa solução aqui, você consegue fazer a interação, né? Mandando notificações, e-mails, atribuindo a tarefa para esses responsáveis de defesa, né? E aí fica muito simples para a pessoa ver exatamente o que você verificou no processo, né? Então, já vou puxar aqui para vocês, olha, eu já recebi aqui um e-mail, né, com aquela mensagem padrão que eu coloquei, né? Ele já coloca todos os dados da observação, e o mais interessante ele já me deixa o link, e eu clicando nesse link, eu vou carregar exatamente aquela página que o auditor selecionou, ou seja, onde eu criei a observação, os filtros que eu utilizei para a solução, ele vai replicar aqui, tá vendo? E ele já traz exatamente aquele pedido de compra daquele fornecedor naquele mês que eu entendi que era um problema e que eu mandei para ele fazer essa avaliação. Então, isso é muito interessante, né, para você conseguir fazer a gestão aí das exceções, essa avaliação das exceções, e manter aí as pessoas todas trabalhando no mesmo dado, né? Precisa ali você ficar mandando print, ficar tirando dados aí do sistema, extrair isso e depois enviar. Com basicamente aqui um step, você consegue mandar isso para o responsável para ele conseguir entender. Mas se por acaso eu quiser, por exemplo, gerar um PDF, eu posso ir fazendo todas essas partes aqui, depois enviando isso, compartilhando isso dentro da minha organização. E aqui, ele mantém todo o track log, né? Então, ele mantém tudo que eu fiz com essa atividade. Então, essa atividade aqui, olha, no início lá eu mandei para o Gustavo, né? Então, ele gerou esse log aqui, depois eu devolvi para mim mesmo, depois eu joguei para o pessoal de negócio, e aí o próprio sistema entendeu que isso agora está em progress, ou seja, ele está em tratativa, né, já que eu encaminhei isso para a área de negócio. Se eu devolvesse, depois a área de negócio colocasse ali uma observação, aí eu poderia, por exemplo, vir aqui e dar como concluída essa atividade, ela já some aqui da minha lista de tarefas que eu precisaria executar. Então, pessoal, basicamente a solução funciona desta forma, né? Então, aqui eu estou removendo só os filtros para retornar. Né? E aí, obviamente, para cada um desses controles que eu clicar aqui, ele vai me mostrar essa mesma visão, né? Que eu posso filtrar aqui, como os casos são aplicáveis, né? Eu posso filtrar aqui os não aplicáveis, os que falharam, os que passaram, né? Porque são 3 possibilidades. Né? E aí, da mesma forma, eu posso ir aprofundando a análise, e uma vez que eu acho algo que está não conforme, que eu preciso aí validar com outras áreas, eu gero uma observação e trabalho em cima daquela observação para poder fazer toda a parte da tratativa. Tá? Aqui eu acho que não é tanto o escopo, mas da mesma forma que eu posso criar esses testes analíticos para fazer uma gestão dos riscos e a avaliação dos controles, eu também posso gerar testes ligados à eficiência do processo, né? Então, eu posso identificar ali gargalos no processo, eu posso ver aqui descontos que foram dados com pagamentos antecipados, né? Então, eu posso criar testes também ligados à parte de eficiência que funcionam da mesma forma, né? Eu posso depois abrir, avaliar o que aconteceu, depois eu posso criar uma observação, eu posso trabalhar essa parte de eficiência no mesmo modelo que eu mostrei para vocês, tá? Vamos voltar aqui para a nossa
a nossa apresentação. Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar aí, que depois aqui no final a gente vai fazer. Agora eu queria entender aí de vocês, assim, do que vocês viram dessa solução, né? O que seria o principal benefício, né, com a utilização dessa tecnologia? Então, garantir o monitoramento dos principais riscos, né? Então, aqui eu estou conseguindo priorizar a minha análise, né? Isso que o Gustavo, essa segunda opção que o Gustavo já citou, né? Conseguir testar 100% das transações, que é algo que é muito difícil quando a gente fala de auditoria tradicional, a gente sempre tem que trabalhar com amostragem, né? Então, se você entende que o principal benefício é conseguir abarcar 100%, é a segunda opção. Ter dados do processo em tempo real, né? Muitas vezes a auditoria você vai finalizar todo um período para depois olhar tudo que aconteceu. Nesse caso aqui eu estou trazendo a possibilidade de, em tempo real, eu ir acompanhando como é que o processo está acontecendo, né? Se isso é a principal vantagem, selecione isso para a gente. Facilitar o aprofundamento das análises. Então, como vocês viram aqui, com um clique aqui, um clique ali, eu consigo fazer filtros que me detalham melhor o que aconteceu. E garantir a tratativa das exceções apontadas. Então, todo aquele fluxo depois, né, de criar observação, envolver as diferentes linhas de defesa dentro da plataforma para que elas possam trazer ali a visão delas. Se você acha que esse é o principal benefício, por favor, marquem essa última alternativa. Tá? Então, vou dar só um tempinho aí. Gustavo, se quiser também fazer um comentário. Eu queria reforçar e, na verdade, compartilhar aqui o meu entendimento e a minha impressão em relação a plataformas de Process Mining, como é o caso do Celonis, para atender demanda de auditoria, né? Então, o trabalho de auditoria corriqueiro parte de um bom mapeamento, a validação desse mapeamento, a identificação dos riscos inerentes, né, a esses processos, a criticidade a esses riscos, né, em termos de impacto e probabilidade, a avaliação de desenho dos controles para mitigar esses riscos, a avaliação da eficiência operacional desses controles para mitigar esses riscos, e toda a abordagem em relação aos planos de ação que são recomendados para tratar os gaps, né? Então, a plataforma, ela promove, né, ao auditor a capacidade de performar uma atividade de auditoria de ponta a ponta, né? De novo, tratando todo o ambiente, né? Considerando toda a população, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que esse webinar deve passar para essas pessoas que estão trabalhando com auditoria, né? A plataforma vai te prover aí funcionalidades para abordar de ponta a ponta um projeto de auditoria. Aí, legal ver aqui os resultados, acho que foi bem dividido, nesse caso aqui não teve nenhum que se destacou, acho que as principais aqui é ter os dados em tempo real e garantir o monitoramento dos principais riscos, né, foram as duas que o pessoal trouxe aí, mas também aqui conseguir testar 100% foi bem relevante, facilitar o aprofundamento das análises. Então, acho que está bem dividido aí o principal benefício aí que todo mundo indicou, e é o que de fato a gente entende, né? Uma solução dessa, ela vai conseguir ampliar e vai ajudar vocês de várias maneiras diferentes, né? Só para reforçar, né, como o Rodrigo falou, a Celonis, ela tem ali uma loja de aplicativos em que várias soluções estão disponíveis, né? Então, da mesma forma, o Productivity Assurance App, ele está disponível na loja da Celonis. Aí, Rodrigo, se quiser até detalhar um pouco melhor como é que funciona Sim. a questão das lojas de aplicativos dentro da plataforma da Celonis. Exato. Então, bem, pessoal, qualquer assinante de Celonis tem acesso à loja de aplicativos. Todos os aplicativos desenvolvidos pela Celonis, eles são normalmente gratuitos para os clientes. Alguns aplicativos, como esse da Protiviti, você vai requerer acesso e essa requisição vai para o fornecedor, e o fornecedor entra em contato com vocês para disponibilizar no seu ambiente de Celonis. Mas é tão simples quanto clicar num botão e instalar no seu ambiente e carregar dados, tá? Normalmente isso toma uma questão de minutos, né? Você não precisa desenvolver um mega projeto para botar isso no ar, basta você requisitar o acesso, instalar no seu ambiente e começar a utilizar. Em termos da tecnologia, é muito simples, logicamente que é importante sempre você ter em mente entender quais são os riscos que eu quero monitorar, entender quais são os testes analíticos que eu quero aplicar,
né? Então, essa parte aí ela é bem importante antes de você implantar a solução. Mas em termos de tecnologia, como o Rodrigo falou, é quase plug and play, né? Basicamente, eu baixo ali, vejo quais os controles, ativo, e a partir dali eu já estou monitorando, já estou visualizando, como eu trouxe aqui para vocês, como o meu processo está acontecendo. Tá? Bom, pessoal, em termos do webinar, era isso que a gente tinha aqui para trazer para vocês. A gente teve aqui uma pergunta, assim, a gente consegue utilizar isso para qualquer processo? Então, aqui, o Process Mining, inicialmente ele estava muito focado, que nem o Rodrigo trouxe, em dados de RP, né, de sistemas. Hoje em dia, com a evolução da solução, você já consegue, por exemplo, utilizar o Task Mining, né, que é uma solução para capturar o desktop mesmo, né, entender o que está sendo executado ali dentro. Então, cada vez mais a solução de Process Mining vem expandindo o escopo de atuação dela. Não necessariamente focado somente no processo transacionado no ERP, mas cada vez mais trazendo outras atividades para dentro da solução. E, Rodrigo, se quiser complementar. Não, corretíssimo. Hoje, eu acho que não tem nenhum tipo de atividade que não tenha um processo associado, né? Eu acho que todas as empresas, qualquer departamento, todos vão ter um processo, um fluxo, como deveriam as coisas acontecer, e a gente sabe que muitas vezes não consegue acontecer daquela maneira por N problemas, conjunturas, questões econômicas, às vezes a questão é change management, não é sistema, às vezes a questão é basicamente educação, e muitas vezes isso acaba impactando o processo. E muitas vezes também não tem um sistema totalmente associado àquela determinada atividade. A gente tem para isso dentro da nossa plataforma tecnologias como Task Mining, que ajuda a gente a minerar o que acontece na tela através de screenshots OCR e mapear o processo do começo ao fim, mesmo quando não tem um sistema RP associado. Então, não deixem de conhecer melhor a tecnologia com a Protiviti. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui também. O Process Mining analisa também o tempo decorrido, exemplo, uma operação aparentemente foi correta, mas demorou 3 vezes mais para chegar ao final. Sim. A gente, como eu mostrei ali, né, para cada aresta eu consigo ver o tempo que foi gasto, e da mesma forma que eu criei um teste, por exemplo, para identificar se o processo, se a ordem de compra tinha uma requisição anterior a ela, eu posso criar um teste analítico para avaliar o tempo que está sendo demorado entre um step e outro. E a partir do momento que eu entendo que é uma violação demorar mais do que 2 dias, 5 dias, 30 dias, o sistema vai começar a me gerar ali, falhou naquele teste. Né? Então, eu posso criar essa lógica para o sistema ir me reportando as situações que demoram mais tempo. E se vocês quiserem também. É uma garantia de SLA, praticamente, né? A gente tem lá o Service Level Agreement lá definido, o tempo é esse, a gente cria um alerta, superou o período, dispara a informação. A gente pode carregar o SLA para dentro do Celonis e cruzar ele com o tempo que a atividade demora, e a partir daí começa a emitir alertas, né? E tanto a gente pode emitir o alerta direto para a pessoa responsável do indicador, se ela não tomou uma ação, a gente pode ir escalando esse alerta organizacionalmente. E então, pessoal, qualquer configuração ligada à dinâmica do processo, a gente consegue fazer daqueles testes ali, né? Se ela seguiu por um caminho que não deveria, se ela demorou um tempo maior que deveria, se para aquele valor ela tomou um passo que não deveria, enfim, dessa forma a gente consegue controlar todas essas partes. Existe alguma forma de disparar observações automaticamente quando identificar as falhas? Se sim, é possível visualizar todas essas observações e seus status? Então, a ideia da observação, o teste ele vai identificar a violação da situação. Né? A ideia da observação eu estou aqui analisando tudo que falhou, né, tudo que o sistema apontou que violou a regra que eu estabeleci, e a partir daquilo eu estou direcionando internamente para quem são as pessoas. Eu já posso criar um dashboard para cada pessoa dedicada, né, ao processo, para que ela veja as falhas que ocorreram. Né? Mas, a princípio, a ideia da observação é que eu, enquanto auditor, avaliando aquela situação, entendo que eu preciso aprofundar aquilo e entender melhor o que aconteceu para chegar naquela violação. Né? Então, a princípio, a ideia da observação é que tem atividade humana, mas nada impede que eu direcione que, por exemplo, para um certo fornecedor, para uma certa área, as exceções XYZ eu quero exibir para aquela pessoa.
Então, eu posso direcionar o resultado geral do teste para pessoas dentro da organização. Bom, pessoal, nosso tempo está chegando aqui ao fim, então a gente vai finalizando aqui, ficando aqui. Eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar para vocês é que as tecnologias já existem, já estão sendo aplicadas na prática para o mundo de auditoria, cada vez mais fáceis, cada vez mais simples, cada vez mais rápidas de serem implementadas. Então, para o público aí que é da auditoria interna e que tem interesse em conhecer um pouco mais, a gente fica à disposição, né? Os nossos contatos estão aí disponíveis. E aí, Gustavo e Rodrigo, fica à vontade também para passar uma mensagem adicional. Acho que é isso, Tiago. A ideia é mostrar para o público aqui direcionado de auditoria que existe hoje uma plataforma de Process Mining que pode, sem dúvida alguma, agregar muito valor para o ambiente de negócio. Exato, e do nosso lado aqui como Celonis, a gente fica honrado de poder participar e de ser a plataforma que impulsiona a revolução que vocês vão trazer para o mundo da auditoria. Eu acho que vai ser muito difícil imaginar alguém fazendo auditoria da forma tradicional daqui a 5 anos. Exato. Obrigado. Então, agradeço a todos, tenham um bom dia e estamos à disposição. Até mais. Até mais. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado.